Durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os penduricalhos, o ministro Gilmar Mendes defendeu o inquérito das fake news. O Igor Damasceno traz os detalhes pra gente. Tudo vai parar nesse inquérito, né, Igor Damasceno, que começou lá em 2019, não teve desfecho ainda. Mas qual foi a relação que o Gilmar Mendes conseguiu fazer sobre os penduricalhos para colocar esse tema do inquérito das fake news no meio da conversa? Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, ótimo dia a você, Beatriz, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. As notícias falsas em torno deste outro tema polêmico, então, motivaram o ministro Gilmar Mendes, decano ali na corte, para falar em torno deste assunto. O que acontece é que o inquérito das fake news ele foi aberto em março de 2019 pelo então presidente da Casa, ministro Dias Toffoli. Aquela época, primeiro ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF sofria ataques com notícias falsas em torno dos ministros da corte. Então, Dias Toffoli disse que para proteger a imagem do STF e até mesmo a segurança dos ministros do Supremo, esse inquérito foi aberto. E por meio de sorteio eletrônico, quem foi o relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. De lá para cá, muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Quase 7 anos se passaram desde a abertura desse inquérito. Só que a OAB, outras instituições também começaram a criticar a demora para a conclusão desse inquérito que segue aberto ali no Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ministro Gilmar Mendes, durante o julgamento dos penduricalhos, viu ali uma relação, uma oportunidade para dizer que, à época da abertura do inquérito, ele foi um dos ministros que estavam a favor dessa abertura de inquérito, dessa investigação. Ele disse que à época era extremamente importante investigar as notícias falsas que rodeavam o Supremo Tribunal Federal e que ainda esse assunto é pertinente porque ainda hoje o STF é alvo das fake news. Nós temos um trecho da fala do ministro Gilmar Mendes, vamos ouvir. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático, convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. A decisão da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo porque eu o apoiei desde o início. Gente, e por que algumas entidades, algumas autarquias têm criticado a demora para a conclusão desse inquérito? Porque, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar 4 auditores da Receita que estariam, supostamente, vazando dados sigilosos, dados fiscais e bancários de ministros do Supremo. Essa situação ainda está em curso, ainda não se sabe a motivação para esse vazamento. Só que um dia depois dessa operação contra os auditores da Receita, o presidente nacional da Unafisco criticou o afastamento desses auditores e também o monitoramento deles mediante tornozeleira eletrônica. Por isso, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news, mandou ouvir o presidente da Unafisco sobre as alegações que ele estaria fazendo. Ele disse que os auditores da Receita estavam sendo utilizados como bode expiatório contra as imagens para proteger, desviar a intenção do desgaste que está a imagem do Supremo Tribunal Federal. Diante dessa situação, Alexandre de Moraes viu ali uma fake news e dentro do inquérito das fake news mandou ouvir o presidente da Unafisco. Daí surgiu as críticas em torno desse inquérito que até hoje está em curso e não é concluído. Então, diante dessas novas críticas, Gilmar Mendes fez essa defesa em plenário do inquérito que já tramita há quase 7 anos. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Lucas Merreiro e Roberto Mota, nosso time de comentaristas hoje já estão aqui para analisar nessa sexta-feira todos os principais assuntos conosco. Merreiro, você concorda que o inquérito da fake news tem um papel histórico de grande relevância lá dentro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi resgatado, agora tirado da gaveta novamente esse ano, envolvendo o caso ali dos auditores fiscais? Bia, tem um papel histórico de grande relevância, mas pelo mal, não pelo bem, né? Infelizmente, esse inquérito das fake news, ele se tornou a maior ferramenta do Supremo Tribunal Federal de exercer a sua autoridade e o seu acúmulo exacerbado de poder. O que começou como supostamente um inquérito ali para investigar alguns ataques coordenados ao Supremo Tribunal Federal, ataques de pessoas que estariam interessadas eventualmente em executar um golpe de Estado e por isso queriam acabar com o STF, agora virou uma ferramenta para que ministros do Supremo Tribunal Federal que estão desagradados com algumas decisões, com algumas pessoas, simplesmente coloquem elas como investigados nesse tal inquérito das fake news. Isso se exemplifica muito bem quando Alexandre de Moraes, insatisfeito com o fato de que foi divulgado que a sua mulher teria recebido 129 milhões de reais do Banco Master, coloca a Receita Federal e o COAF. Vejam só, ele coloca duas instituições de fiscalização, instituições públicas de fiscalização, como investigados nesse tal inquérito das fake news. É evidente que não faz o menor sentido isso, que é um inquérito que já tem aí seus vai fazer 7 anos agora, né? Não faz sentido nenhum inquérito durar tanto tempo assim e sem ter um objeto definido. Um inquérito, para ele existir, ele tem que ter um objeto definido e específico. É aquele fato que está sendo investigado. Mas nesse inquérito das fake news, não existe isso. Aparentemente, qualquer um que o Supremo Tribunal Federal entenda como um inimigo ou que haja uma certa animosidade, me parece que ele já coloca a pessoa ali como para figurar no polo passivo desse inquérito. Às vezes, o que dá a impressão, muitas vezes, é que é para intimidar algumas pessoas e instituições a não tecerem mais críticas ao Supremo Tribunal Federal, a não apurarem as condutas de ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso sim é muito triste. A democracia perde muito com isso, e o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser aquele que resguarda a Constituição, acaba prejudicando o próprio Estado democrático de direito. Roberto Mota, você entende que o inquérito das fake news virou um caldeirão com uma mistura bastante intrigante? Não cabe a nenhuma corte decidir se notícias são falsas ou não. Não cabe ao Poder Judiciário abrir inquéritos de ofício. O Judiciário é um poder inerte. Ele só age quando provocado. Esse inquérito está aberto há 7 anos. Pessoas que desagradam a corte são incluídas nesse inquérito. Por isso, ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Não há precedente para isso em nenhuma outra democracia.